Boa noite, irmãos. A paz e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos começando mais um culto na presença do Senhor. Eu aqui, vocês aí. Online nós estamos através dos nossos canais na internet para adorar, para louvar o Senhor e também aprender um pouco mais sobre o Senhor no nosso culto de sexta-feira, que é Semeando a Palavra. Gostaria de começar com vocês lendo uma palavra de Deus em Salmos número 96. Salmos 96. A palavra do Senhor diz assim: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais do que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Eu quero convidar você nessa noite para a gente entoar um cântico ao Senhor, a adorar a Deus neste lugar. E depois nós vamos anunciar as maravilhas que o Senhor fez e que Ele tem feito. Então feche os seus olhos aonde você está, na sua casa, e vamos orar ao Senhor. Pai, muito obrigado. Oh, nós te louvamos, nós te adoramos, bendizemos o teu nome. E nesta noite estamos aqui para cantar louvores ao Senhor. Estamos aqui, ó Deus, para cantar as tuas maravilhas, contar os teus milagres, os teus grandes feitos. Receba o nosso louvor, receba a nossa adoração. Fala conosco nesta noite, ó Pai, em o nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor? Ministério de louvor, por favor. Santo é o Senhor. Nós nunca vamos cansar de declarar sobre a sua vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, que o Senhor é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso socorro, e que nenhuma arma forjada contra nós vai prosperar. O Senhor é aquele que nos socorre, em nome de Jesus. E nós vamos começar declarando: aleluia, Jesus. Deus é o meu refúgio, a minha fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor é a porção da minha herança, aquele que sustenta a minha sorte. Nenhuma arma forjada contra mim há de prosperar, nenhum mal vai me ameaçar, nenhuma praga em minha tenda chegará, nenhuma arma forjada contra mim há de prosperar. Estou firmado na rocha que nunca se abalará. Meu refúgio é o grande, eu sou o Senhor Jeová. Aleluias. Agora você vai declarar essa palavra do Senhor sobre os seus familiares. Em nome de Jesus, nós abençoamos cada um que está envolvido nesse culto. Em nome de Jesus, o Senhor nos guarda, o Senhor nos livra. Deus é o teu refúgio, a tua fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor é a porção da tua herança, aquele que sustenta a tua sorte. Nenhuma arma forjada contra ti há de prosperar. Nenhum mal vai te amassar, pastor. Nenhuma praga em tua
Aleluias. A palavra do Senhor diz assim no Salmo 100: chegai a Ele com ações de graças, celebrai com júbilo ao Senhor. E nós temos motivo para celebrar, porque o Senhor nos guarda, Ele nos livra, o Senhor está conosco, Ele é a nossa porção. Aleluia, Ele é a tua porção. Você que está na sua casa, o Senhor é contigo. Celebre, tenha uma palavra de gratidão ao Senhor. Aleluia. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabeis que o Senhor é Deus, e eterna a sua bondade e a sua fidelidade, de geração a geração. Aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabeis que o Senhor é Deus, e eterna a sua bondade e a sua fidelidade, de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória, na glória, foi recebido na glória, foi recebido na foi recebido na glória. Cristo veio ao mundo para trazer a salvação, e o preço pagou lá na cruz, suportou para salvar o pecador. Aleluia, 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 amém. Aleluia, nós celebramos a Ele. Hoje é um dia muito especial para todo o povo cristão. Nós lembramos a morte do Senhor na cruz. E foi isso que nós cantamos aqui, que Ele veio ao mundo. Ele veio ao mundo para nos salvar. E por isso que nós somos gratos, porque Ele morreu na cruz por mim, Ele morreu na cruz por você. É uma rude cruz, mas é porque Ele nos ama. Ele nos amou primeiro e levou sobre si todos os nossos pecados. E nesse dia, nessa sexta-feira da paixão, nós queremos cantar ao Senhor que nós amamos essa mensagem. Obrigado, Senhor. Nós temos uma palavra de gratidão, porque o Senhor padeceu por nós. O Senhor morreu a nossa morte para que nós vivêssemos a tua vida. Obrigado, Senhor. Aleluias. O de cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contém
e eu me alegro na cruz. Ela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, dê por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, dê por uma coroa trocar. Dê por uma coroa trocar. Dê por uma coroa trocar. Aleluias. Ele veio nos buscar, igreja, para estarmos juntinho com eles, em nome de Jesus. Glória a Deus, pastor Lúcio. Aleluia. Muito obrigado, Cássia. Obrigado, Daniel. Aleluia. Irmãos, gostaria que você abrisse a sua palavra no livro de Malaquias. Malaquias, capítulo 3. Nós vamos agora orar pelas nossas ofertas e nossos dízimos. Você que coloque agora no seu coração a intenção de dizimar e ofertar a casa do Senhor. Sabemos que nós estamos em momentos diferentes, desafiadores, mas eu quero deixar claro para você, irmão, que na descrição aí do nosso vídeo, nossos canais, tem aí o endereço de depósito que você pode fazer. Você pode depositar a sua oferta e o seu dízimo, em nome de Jesus, a conta que está aí na descrição. Não esqueça, irmão. Você pode fazer isso por transferência, você pode ir na lotérica, você também pode ir diretamente no banco, lembrando que os bancos estão com horários diferenciados, que vão das 11 às 14 horas. Mas eu quero deixar, além de orar, uma palavra de segurança para você. Diz a Bíblia: trazei todos, Malaquias 3:10, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênção sem medida. Irmãos, essa é uma palavra poderosa para a gente nos dias de hoje. Você que é dizimista, é ofertante fiel da casa do Senhor, a Bíblia diz que você pode provar a Deus se Ele não abrir as janelas dos céus para você. Nesses momentos, Deus está falando para nós, irmão, está dizendo para meus filhos, não se preocupem,
eu estou cuidando de vocês, nada vai faltar a vocês, e eu vou abrir as janelas dos céus e vou derramar bênçãos sem medida. Isso quer dizer, irmão, que são bênçãos incontáveis, ilimitadas, infinitas. É o que o Senhor Deus está prometendo para nós. Isso é um versículo de segurança para a gente, irmão. Então a gente precisa declarar e confiar que o Senhor vai fazer isso por nós. Eu quero orar pela sua vida, eu quero abençoar você agora. Pai, em nome de Jesus eu oro, ó Deus, e agradeço a Ti, ó Deus, pela Tua igreja, pela fidelidade da Tua igreja. Muito obrigado, ó Deus, pelos Teus filhos que são fiéis. Obrigado, ó Deus, pela fidelidade deles. Eu oro, ó Deus, para que nada falte neles, nenhum mantimento, nada. Ó Deus, que a Sua despensa esteja cheia, repleta, podendo até emprestar, até doar, Pai. Em nome de Jesus, eu abençoo a vida deles. Abra as janelas dos céus, ó Deus, e derrama bênção sem medida sobre cada um, na sua casa, na sua vida, no seu trabalho, em o nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você. Não esqueça, os nossos dízimos e ofertas hoje estão sendo depositados, e a conta da igreja está na descrição. Então, eu conto com você, com a sua fidelidade. Vamos lá, irmão? Vamos continuar nosso estudo? Aleluia, irmão. Eu estou cheio de expectativa, irmão. Eu estou cheio de expectativa porque o Senhor é bom. Ele tem coisas grandes para nós. Então vai abrindo a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que é o texto-chave para esse estudo que nós estamos fazendo. E hoje, irmão, como é uma sexta-feira da paixão, onde muitos de nós lembramos daquilo que o Senhor fez por nós. A sua morte na cruz do Calvário teve um preço gigante, irmão. Foi um preço gigante de Deus para nós, para dizer para mim e para você assim: eu te amo. Para dizer para mim e para você: há uma nova realidade de vida para você. É Deus falando: eu estou sofrendo aqui hoje na cruz, eu estou sendo moído, minha carne está sendo moída aqui hoje, eu estou sendo destruído, mas é para que você tenha a mesma realidade de vida que eu tive quando eu estive andando na terra, e que daqui a pouco nós viveremos juntos na glória, todos juntos, cantando uma só voz, orando, louvando a Deus e ouvindo as palavras dele. Irmão, eu quero te dizer que hoje é um dia especial. A gente precisa acreditar plenamente que nós temos uma realidade de vida que o Senhor Jesus, na cruz do Calvário, proporcionou para cada um de nós. 2 Coríntios 5,17 diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Irmãos, nós estamos falando esses dias aí sobre o tema que é a realidade da nova criação. Então nós, depois da criação, nós temos uma nova realidade de vida. Essa realidade de vida foi o Senhor quem proporcionou para nós. Ele nos deu isso quando Ele veio ao mundo. Ele trouxe o seu reino. Ele falou: olha, aqui está o meu reino, eu apresento para vocês. Mas ele só vai passar a funcionar depois da minha morte, quando eu ascender aos céus e derramar sobre vós o Espírito Santo. Porque haverá um refrigério, um poder sobre vocês, em que vocês vão ter agora a possibilidade de andar numa nova realidade. Se vocês andavam outrora numa realidade de trevas, uma realidade apagada, sem graça, miserável, sem gosto nenhum, agora não, agora vocês vão andar na realidade do reino dos céus que eu trouxe para vocês. É uma realidade extremamente nova. Então, irmãos, eu não sei quanto a você, mas toda vez que eu passo nisso, toda vez que eu leio isso, toda vez que eu oro sobre isso, toda vez que eu falo sobre isso, me enche de alegria, irmão, porque Deus fez tudo isso para nós, irmão. Deus fez tudo isso para cada um de nós. E nós viemos falando sobre a realidade
Logicamente, não dá para fazer resumo, irmão, porque o tempo é curto. Mas eu quero pegar o fio da meada da semana passada, que nós começamos a comentar sobre a palavra. A importância da palavra de Deus na vida do crente que nasceu de novo. Na vida de nós que estamos vivendo uma nova realidade. A palavra é tão importante, mas tão importante, não sei se vocês lembram, que eu citei T.L. Osborne, ele dizendo assim, ó, enquanto as escrituras não tiverem a mesma importância do que a possível aparição de Jesus pessoalmente, ela não fará o efeito necessário. Irmãos, então, T.L. Osborne, o nome difícil de falar, T.L. Osborne, ele estava dizendo assim, irmão, eu preciso que vocês tenham a mesma paixão, tenham a mesma importância na palavra de Deus, como se Jesus estivesse pessoalmente falando da palavra. Ele está dizendo assim, toda vez que você lê a palavra, toda vez que você lembrar de um versículo, ela tem que ter a importância como se Jesus estivesse na sua frente falando. Enquanto você não valorizar a palavra, irmão, você vai viver como alguém que vê Deus distante, vê Deus longe. Você vai sempre pensar que Deus está longe de você. Você vai sempre pensar que Deus não te ajuda, que Deus não te recorre, que Ele não é o seu refúgio, que Ele não é a sua fortaleza. Você vai sempre pensar que Ele nunca vai olhar para você. Você vai sempre se menosprezar, quando na verdade, quando você lê a palavra de Deus, você percebe que você é alguém em Cristo Jesus. E a nova realidade em Cristo diz exatamente isso. É quem você é em Cristo Jesus. Essa é a pergunta que todo cristão deveria perguntar e responder. E nós estamos respondendo diante desses dias, irmãos. Abra lá comigo em Hebreus capítulo 2. Vamos ler um versículo da semana passada. Hebreus, abra aí. Hebreus capítulo 2, versículo 1. Hebreus, capítulo 2, versículo 1. Olha o que o escritor de Hebreus está dizendo. Ele está dizendo, por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que dela jamais nos desviemos. Olha aqui que ele está dizendo, irmão. Ele está dizendo que a causa das pessoas se desviarem é porque não se apegam com firmeza à palavra de Deus. Mas nós que somos servos de Deus, nós que somos filhos de Deus, nós não somos bobos, irmão, porque nós aprendemos com o escritor. Ele disse que nós devemos nos apegar à palavra de Deus com firmeza. E como é apegar a palavra de Deus com firmeza, irmão? É acreditar que ela é a verdade. Todo mundo pode falar 1000 coisas, mas se você olhar para a palavra e colocar a palavra de Deus e a palavra das pessoas, fique com a palavra da verdade. É isso que ele está dizendo. Se apegue a tal forma que você não tem que se esconder. Eu fico com a palavra. Eu fico com a palavra. Olha lá, outro versículo. Ó. Filipenses, vamos lá. Filipenses. Espero que você esteja com o seu caderninho, anotando. Anota, irmão, não deixa não, porque esses versículos são pérolas. É preciosidade, irmão. Não sei se você lembra, eu deixei 3 versículos semana passada para você ler durante a semana, no livro de Romanos. Vou deixar mais uns 3 aí para você ler. Irmão, não fique para trás. Fique tranquilo, no finalzinho eu vou citar os livros de Romanos. E depois nós vamos continuar. Filipenses capítulo 3, versículo 1. Versículo 1 diz assim: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, não é ruim para ele. Paulo está dizendo, não é ruim para mim. Não é desgostoso, mas é segurança para vós outros que eu vos escreva as mesmas coisas. Paulo está dizendo assim, aquilo que vai trazer firmeza para o seu coração, que vai trazer segurança para você, é repetir as mesmas coisas, é repetir
a palavra de Deus, é repetir a palavra de Deus. Isso é que traz segurança para nós, irmão. Isso é que traz segurança para cada um de nós. Nós devemos repetir. Então, se amanhã eu acordar, eu vou dizer: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Até que essa verdade se torne realidade dentro de mim, a tal ponto que eu pense, que eu haja e que eu fale como a palavra de Deus. Eu preciso acreditar que isso é a verdade, irmão. Se eu não acreditar que isso é a verdade, outras meias verdades, outras falsas verdades entrarão no lugar da palavra de Deus e vai confundir a nossa cabeça. E aí nós vamos pensar que nós estamos distantes, e nós vamos ser aqueles crentes que um dia está lá em cima, outro dia está aqui embaixo, aqueles crentes montanha-russa, vão lá em cima, vão lá embaixo, vão lá em cima, vão lá embaixo. Irmão, a palavra de Deus diz: se apegue nela, para que você não se desvie. Se apegue com firmeza. Se apegar, irmão, se apegar com firmeza, é com segurança falar, até você acreditar nisso. Abra a sua Bíblia comigo agora em 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 1. É isso aí. Capítulo 1. Versículo 12 e 13. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 12 e 13. Irmão, só um minutinho enquanto você está aí. Eu estou com o Facebook aqui da minha esposa aberto. Lúcia, eu abri aqui. Então, é só um minutinho que eu vou disparar aqui. Eu gostei desse negócio. Olha aí, irmão. Olha o tanto de coração que está subindo, irmão. Rapaz, isso é a coisa mais chique. Agora tem um joinha aqui também. Um joinha. Rapaz do céu. Irmão, bote só mais uma vez, irmão. Abra aí, 2 Pedro, capítulo 1, irmão. Aleluia, que tanto de coração. Agora eu aprendi esse negócio. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 12 e 13, diz: Por esta razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembranças acerca destas coisas, embora estejais certos da verdade já presente convosco e nela confirmados. Também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar-vos com essas lembranças. Olha o que Pedro está dizendo para a gente. Sabe o que Pedro está dizendo? Ele está dizendo que as mesmas palavras que libertaram a gente um dia, libertou a gente do mal, das trevas, são as mesmas palavras que vão nos manter livres. Então nós devemos sempre nos lembrar dela, porque essas palavras que um dia nos libertaram, agora vai nos manter livre. Se você quer se manter livre, você tem que se lembrar dessa palavra. Isso é viver na realidade da nova criação. Abra comigo agora em Hebreus 4. Hebreus 4, 12. Hebreus 4, 12. Olha o que diz a palavra do Senhor em Hebreus 4, 12. Hebreus 4, 12. Hebreus 4, 12. Diz assim: Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Olha o que o escritor está dizendo, irmão. Ele simplesmente está dizendo que a palavra de Deus é viva. Ela é viva. E ela é eficaz. Ela é como um tiro certeiro. Ela é como uma precisão cirúrgica para a sua vida. A tal ponto que divide alma e espírito, juntas e medulas. É o que a palavra de Deus diz. E ainda que ela é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Irmão, a melhor maneira de Deus se expressar, expressar os seus princípios, é através da palavra escrita.
Nós hoje temos a palavra escrita, mas a igreja primitiva, lá no começo de Atos, eles não tinham a palavra, eles ouviam a palavra e ficavam firmes nela. Como que eles ficavam firmes nela? Repetindo. Eles repetiam incansavelmente a palavra, para aquilo se tornar verdade dentro deles. Eles ouviam e repetiam. As cartas que Paulo escreveu eram lidas. Os pastores na época liam as cartas para a igreja, e a igreja ficava atenta, e eles liam, mais uma vez liam, mais outra vez liam, até aquilo se tornar segurança e realidade neles. A palavra, a única forma de Deus se expressar foi de uma maneira escrita. Ele começou a se expressar desde o Velho Testamento, através de profeta, sacerdote, rei. Depois Jesus veio. Depois que Jesus veio, falou: agora nós vamos escrever. Então as pessoas passaram a escrever, para que isso hoje fosse escrito e não tivesse dúvida nenhuma. Não fosse nenhum telefone sem fio. Falei bugalho, apareceu alho lá na frente. Não, irmão. Então eu estou te dizendo que o Senhor deixou escrito para nós. Ele falou assim: eu vou deixar meus princípios escritos para vocês. Abra lá comigo, Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 2. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Diz assim: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, está vendo? Que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes. Olha só o que Paulo escreve para os irmãos em Tessalônica. Ele fala: irmãos, olha, eu estou muito alegre. E eu incansavelmente, insistentemente, nós temos que dar graças a Deus por vocês. Porque vocês estão recebendo a palavra que um dia eu ouvi, agora vocês estão ouvindo. E uma vez que vocês estão ouvindo, vocês acolheram essa palavra com firmeza do coração, com muita alegria, e passaram a falar esta palavra. E colocaram ela como a palavra de Deus, irmão, porque eles não tinham a palavra escrita. Então Paulo está falando: vocês ouviram e vocês acolheram tão bem a palavra, como se fosse realmente a palavra de Deus, não como palavra do mundo, que agora Deus começa a operar na vida de vocês, eficazmente. Deus vai operar e começa a operar. Mas ele diz assim, só que tem um detalhe: você precisa acreditar ao que crê. Então, irmão, você precisa acreditar que essa é a palavra de Deus. Irmão, está subindo um tanto de joinha aqui, eu vou também ajudar, porque eu vou subir coração aqui agora, irmão. Olha o tanto que eu estou subindo. É que eu vi aqui subindo, irmão, eu não aguentei. Eu também estou subindo. Sobe os corações aí, oh, Jesus amado. Irmãos, a palavra de Deus, ela é viva. Tão viva que ela opera em nós. Opera o que, pastor? O que ela opera? Opera para a gente ser uma pessoa melhor. Opera em nós o produto chamado caráter de Deus. Irmãos, opera em nós o fruto do Espírito. Opera em nós o poder de Deus. Opera em nós os dons do Espírito. Opera em nós os ministérios do Espírito. Aleluia, irmão. Eu não sei quanto a você, irmão, mas eu estou muito feliz por isso. Eu estou muito alegre. Irmãos, não sei se você percebeu que cada vez que a gente lê a palavra de Deus, ela parece que também nos lê. Não sei se com você é assim, mas quando eu leio a palavra de Deus, ela parece estar me lendo.
Eu não sei, igual, por exemplo, a gente leu lá em Hebreus 4:12, aí você vai lendo que a palavra de Deus é viva e eficaz, é cortante e penetra a fundo, dividir alma e espírito junto medila e apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Parece que a palavra de Deus está me lendo, e ela lê mesmo, gente. A gente lê ela e ela lê a gente. A gente lê a palavra e a palavra lê a gente, irmão. Isso chama-se relacionamento, porque a palavra é Deus. A palavra é Deus, irmão. É Deus. Abra comigo lá em Atos. Livro de Atos, capítulo 19. Versículo. Atos 19. Versículo 20. Você já se perguntou por que a igreja primitiva ela andava em tanto poder? Não sei quanto a você, irmão, mas eu já me perguntei. Já falei assim, por que lá as coisas aconteciam, os prodígios, os milagres, os demônios saíam correndo? Por que a igreja primitiva ela vivia isso e nós aqui ainda não? Será que nós não estamos vivendo? Eu já me fiz essa pergunta, irmão. E o Espírito Santo me falou. Atos 19, 20. Olha o que diz lá. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Sabe por que a igreja primitiva vivia, irmão? Porque a palavra de Deus crescia neles, poderosamente. Eles consideravam a palavra de Deus. Cada hora que um discípulo, um apóstolo ministrava a Deus, falava sobre Deus, eles apegavam naquela palavra com firmeza e saíam das reuniões nas sinagogas, nas cavernas, nos montes, saía de lá assim, oh, aleluia, oh, Deus é meu, oh, eu sou mais que vencedor. Paulo falou isso mesmo, eu sou mais que vencedor. Paulo, Deus, nem nada vai me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu sou nova criatura, Irmãos, eu imagino aquele povaréu tudo descendo, saindo das casas, falando isso, irmão. Era a única coisa que eles podiam fazer para gravar, irmão. Muitos deles não sabiam nem escrever, então eles tinham que falar, repetir. Então o povo lá da igreja primitiva está falando com a gente hoje. Repita, para isso virar segurança no seu coração, segurança na sua vida. Abra lá comigo, Jeremias, capítulo 15. Capítulo 15 de Jeremias. Irmãos, parou aqui os corações, eu vou ajudar vocês devagar. Deixa eu movimentar esse Facebook. Jeremias, capítulo 15. Capítulo 15, versículo 16. Olha o que o profeta fala. O que o profeta está falando, irmão? Como isso é importante. Como a palavra de Deus é importante. Jeremias diz assim: achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração. Pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. Irmão, olha só o que Jeremias fala. Ele achou a palavra de Deus e comeu. Por que será que ele falou que comeu, irmão? Porque ele pensou assim, se eu fosse igual um boi, que come, vai, a comida vai, volta, remoendo. Era isso que ele estava falando. Eu comi, quer dizer, eu estou sentindo o gosto da palavra de Deus aqui. E eu não quero tirar esse gosto. Então todo dia eu quero comer da palavra de Deus. Porque ela traz gozo e alegria. Olha o que fala. E nós conhecemos Jeremias como profeta chorão. E ele diz, me traz gozo e alegria. É o que ele está dizendo. Então, irmão, a nossa atitude em relação à palavra de Deus vai determinar qual lugar Deus vai ocupar em nós. Se nós temos boa atitude para a palavra de Deus, você pode ter certeza que Deus vai estar no topo.
Mas se você não honra, não tem boas atitudes, não tem boa intenção ao ler a palavra de Deus, ao estudar a palavra de Deus, ao meditar a palavra de Deus, ao orar a palavra de Deus, ao cantar a palavra de Deus, eu quero te dizer, irmão, infelizmente, Deus não vai ocupar o lugar no topo, Ele vai ocupar outro lugar. Está me entendendo? Viu o que Jeremias está falando, irmão? Abra comigo lá, agora Jeremias ainda, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 11. Jeremias, capítulo 1, versículo 11. Irmão, nós estamos vivendo uma nova realidade. Você não pode viver a realidade que você vivia antes de aceitar Jesus Cristo mais. Aquilo acabou. A Bíblia diz, eis que tudo se fez, as coisas velhas já passaram. Aí você fala assim, mas pastor, mas eu ainda continuo caminhando. Irmão, lembra que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando dia a dia até se tornar perfeito. Então, irmão, calma, mas é um processo. Mas esse processo vai depender muito de como você lida com as questões relacionadas a Deus. Como é o seu relacionamento com Deus. E não tem outro jeito, irmão. O seu relacionamento com Deus é medido conforme você estuda a palavra. Se você lê a palavra de Deus, ela te lê. Lembra que eu falei? Você lê, ela te lê. Você lê, ela te lê. Você lê, ela te lê. Não tem jeito, irmão. E aí, ao passo que vocês dois vão trocando, tanto a palavra quanto você vai trocando essa comunhão, esse relacionamento, esse bate-papo, ela vai falando com você, você vai mudar, porque eu vou operar. Nós lemos em Tessalonicenses, eu vou operar para você mudar. E essa operação é eficaz, é cirúrgica, é certeira. Aleluia, irmão, eu fiquei tão agora empolgado. Jeremias capítulo 1, versículo 11. Veio ainda a palavra do Senhor dizendo, que vês tu, Jeremias? Respondi, vejo uma vara de amendoeira. Disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Isaías, vamos para Isaías 55. Isaías 55. Isaías 55. Irmão, nós temos que considerar a palavra de Deus na realidade da nova criação como algo importantíssimo, irmão. Você percebe aqui que Deus vela pela sua palavra para cumprir? Então, Isaías 55, versículo 11. Isaías 55, 11. Irmão, já está acabando nosso tempo. Rapaz, deixa eu fazer mais uma vez aqui. Irmão, eu acho isso tão bom. Tá subindo aí, irmão, tantão de coração aí, irmão. Olha, não vou dar nem espaço para você. Eu vou ficar aqui falando a palavra de Deus. Olha, é o seguinte, Isaías 55, 11, diz assim, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que a designei. Irmãos, nós temos que entender uma coisa. Essa aqui não é só a palavra de Deus, irmão. É Deus falando. Quando nós abrimos a Bíblia, Deus começa a falar com a gente. Ele fala com a gente. E quando a gente fala a palavra dele, é como se Deus estivesse falando, irmão. É a mesma coisa que Deus está falando. Quando você abre a palavra, olha para um irmão e diz assim, olha, deixa eu te falar uma coisa. Já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não é mais você que está falando, irmão. É o próprio Deus falando. Ele está te usando. É isso que quando nós lemos esses versículos de Jeremias e Isaías, ele está dizendo assim, toda vez que você falar a minha palavra, é eu falando através de você. É eu falando através de você. É Deus falando, irmão. É Deus falando. É a mesma coisa que Deus, quando Deus está falando. É a mesma coisa.
Irmão, quando nós falamos a palavra de Deus, tudo muda. Tudo muda. A Bíblia diz, se você crê, basta você falar. Se você crê, você fala. Se você chegar para um irmão que está passando necessidade, por exemplo, aí você chega para ele e fala assim, irmão, olha, eu não acredito muito não, mas está escrito, irmão, eu vou falar. Não, mano, não vai funcionar. Você tem que chegar e falar, como a palavra diz. A palavra não diz se você acreditar. A palavra diz, creia. Creia e não duvide. Então, se o irmão está passando ao aperto, necessidade, chega para ele, deixa eu te falar uma coisa. O Senhor é o seu pastor e nada te faltará. Você viu o Ministério de Louvor cantando com a Cássia? Falou, Deus é o nosso refúgio, nossa fortaleza. Socorro bem presente na hora da angústia. Já pensou se ela canta assim? Né, Cássia canta? Deus é o meu refúgio, minha fortaleza. Socorro bem presente na hora da angústia. Não é isso que ela cantou. Ela disse, Deus é o meu refúgio, a minha fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Irmão, olha só, não tem como, irmão. É como se Deus está falando. Ela cantando é como Deus está cantando, irmão. É isso. Isso é a importância da palavra. E o que a palavra de Deus diz, o que Deus diz para nós. Ele diz que nós somos filhos. É o que ele diz. Nós somos filhos. Que está lá em João, abra lá comigo. Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. Capítulo 1. Versículo 11. Você vai localizando aí, deixa eu te falar uma coisa, irmão. Domingo é a nossa Santa Ceia, a celebração da nossa Santa Ceia. Nós não vamos ficar sem celebrar. Só que nos tempos que estamos vivendo, será uma celebração de ceia diferente, irmão. Diferente. Vai haver a Santa Ceia de manhã e à noite. 9h30, no culto alvorecer com Deus. E às 18 horas, no nosso culto de celebração. Então, irmão, preste atenção. Porque você vai providenciar o suco de uva, você vai providenciar o pão, e você, na sua casa, vai receber a bênção para poder compartilhar e comungar da Santa Ceia do Senhor. Então vai ser uma ceia diferente, irmão. Eu me sinto muito alegre por isso, irmão. Porque nós não vamos ficar sem cear. Então cada um na sua casa vai poder cear. E os pastores vão estar ministrando a bênção de Deus sobre a sua vida. Pregando. Então, irmão, não esqueça de conectar. Conecta, irmão, de manhã, domingo às 9h30 e no mesmo domingo às 18 horas. Conecta aí, irmão, no Facebook, no Instagram, e nós estamos tentando viabilizar para domingo o YouTube. Nós não temos certeza ainda, mas estamos tentando viabilizar. Mas saiba que nós teremos certamente no Facebook e também aonde? No Instagram. Então se prepare, porque domingo é a Santa Ceia do Senhor. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11, versículo 12, diz assim, versículo 11, veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. É óbvio, irmão, que eu vou deixar a gente nesse versículo. Não dá tempo da gente explanar e falar agora. Mas na próxima sexta-feira, nós voltaremos aqui no mesmo horário, às 8 horas da noite, no culto Semeando a Palavra, e nós vamos continuar a ministração dessa palavra, que nós vamos dando esse estudo, realidades da nova criação. Mas lembrando, eu quero deixar os textos para você ler. Eu quero deixar os textos para você ler. Na semana passada eu deixei, anota aí quem não tem. Mas antes, deixa eu só apertar aqui os corações. Irmão, é porque está acabando, irmão, do culto. Eu gostei de apertar os corações.
Mas sobe tanto coração, irmão, que você está vendo aí, irmão? Ai, gente, que coisa mais legal. E eles vão subindo em câmera lenta, slow motion, e desaparece. Anota aí, irmão. Semana passada eu passei Romanos 3, 24, Romanos 8, capítulo 8, versículo 1 e 2, e Romanos capítulo 12, versículo 5. Para essa semana, nós vamos ler, reler, falar, todo dia, toda hora que você lembrar, fale, anote na mão, faça uma cola e canta e fala esse versículo, irmão. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2 e o versículo 30. Anota aí, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2 e versículo 30. De novo, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2 e 30. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 22. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 22. Anota aí. 1 Coríntios 15, 22. O último versículo da semana, 2 Coríntios. Anota aí, irmão. Anota. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 21. Deixa eu fazer isso também. Tem uma carinha de alegre aqui, irmão. É a minha cara. É isso aí que eu sou, irmão. Eu estou subindo aí. Estou subindo aí. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 21. É isso, irmão. Nós ficamos por aqui, irmão. Não se esqueça. Não esqueça, irmão. Nós precisamos ainda de 1000 inscrições no YouTube. Você precisa se inscrever. Então, irmão, me ajude aí. Se inscreva no YouTube. Nós estamos com cerca de 500. Estamos chegando, está na metade, irmão. Mas nós podemos melhorar isso aí. Então, quem você conhece, dispara, manda, fala, se inscreva lá na igreja, no canal da igreja. Vai lá, se inscreva no YouTube. Porque tanto o som quanto você assistir é muito melhor, irmão. É muito mais nítido, mais lindo, mais maravilhoso. Mas nunca deixe no Facebook de mandar o seu coração. Nunca deixe de mandar a carinha rindo, o joinha. Não mande a carinha fechada, triste, irmão. Porque nós temos uma nova realidade. É o que Jesus fez por nós, irmão. Ele morreu na cruz do Calvário. Toda a humanidade está pensando nisso hoje. Todos nós pensamos nisso hoje. Foi para que você e eu tivéssemos uma nova realidade em Cristo Jesus. Ou seja, saber quem é que nós somos de verdade em Cristo. Saber por que que Ele veio, por que que Ele teve que sofrer, por que que Ele morreu. É isso, irmão. Então eu quero abençoar a sua vida orando por você. Feche seus olhos aonde você está, na sua casa, sentado, deitado. Daquelas várias maneiras que a gente sabe, vou orar por você. Pai, muito obrigado. Eu te agradeço, Senhor, por esse momento de semear a palavra de Deus. Muito obrigado. Que o Senhor continue nos abençoando nesse restante de semana. Obrigado, Jesus, porque o Senhor veio ao mundo. Ah, Deus sofreu, morreu, foi apedrejado, foi crucificado, mas ao terceiro dia ressuscitou, nos deu nova vida, nos deu uma nova realidade, nos trouxe o teu reino, nos trouxe o teu perdão, nos deu a tua palavra. Obrigado, ó Deus, em nome de Jesus eu oro para os meus irmãos, sejam todos abençoados, sejam todos cheios da palavra, praticantes da palavra, para a honra e para a glória do teu nome. Em nome de Jesus eu oro e receba a bênção apostólica, irmão. Mas antes da bênção apostólica, levanta o joinha. Ai, ai, ai. Deixa eu levantar aqui, porque não tem letrinha, só tem joinha. Aleluia. Não se esqueça, irmão, dizimar e ofertar. Os dados para depósito estão aí. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito esteja conosco e conosco permaneça agora e para sempre. Sejam todos abençoados na prática da palavra. Muito obrigado aos irmãos com a estrutura maravilhosa, o Ministério de Louvor, Cássia. Obrigado, Daniel. Obrigado, Denise. Obrigado, Willy Kitt. Não vou falar. William, muito obrigado. Deus abençoe vocês grandemente. E até a próxima, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu ainda estou aqui falando.